De volta a Brasília, o governo vai recadastrar as pessoas que atualmente recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O pente fino tenta reduzir os gastos federais. Na capital federal, agora a gente chama a repórter Marília Ribeiro. Como é que será esse processo, hein, Marília? Boa noite, bom trabalho, bem-vinda. Oi, Thiago, boa noite para você e todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan. Thiago, acontece que esse recadastramento ele deve ter início no mês de setembro, isso porque a medida ainda não foi publicada. E esse recadastramento do benefício de prestação continuada, ele vem logo após o governo anunciar o bloqueio de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. O BPC ele é um benefício de um salário mínimo por mês, que é R$ 1.412 atualmente, e ele dá a idosos com 65 anos ou mais de 65 que não têm condições para trabalhar, para se sustentar, e também para aquelas pessoas que têm alguma deficiência. Isso se nenhum familiar também conseguir trabalhar para dar este sustento. Vale destacar que o último recadastramento do BPC aconteceu entre 2008 e 2009, no segundo governo Lula. Além dessa medida, o governo também deve publicar um decreto para tornar mais rigorosa a concessão e a manutenção desse benefício. E um dos meios será a exigência de biometria do pai ou da mãe da criança que seja autista, porque nestes casos o BPC beneficia essas pessoas que têm o autismo mais severo. A medida também vai atingir os atuais beneficiários do BPC. Eles deverão refazer o seu cadastro, levando toda a documentação, atualizando naquele CAD único. O decreto ele deve ser publicado nos próximos dias e as medidas para fiscalização já foram debatidas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também com representantes do Ministério da Justiça e também com a Polícia Federal. Técnicos da área econômica, Thiago, estimam que o índice de fraude pode chegar até 30%. Então, essa é mais uma medida para poder espremer essa questão que foi feita no orçamento de 2024, porque segundo a equipe econômica, destes 15 bilhões, 11,3 bilhões de reais foram bloqueados por conta de muitos benefícios que foram entregues justamente por conta, desses beneficiários de benefícios de previdência social, Thiago. Então o anúncio ou o detalhamento será feito na semana que vem. A gente vai acompanhar para saber qual pasta vai perder, qual pasta vai ganhar. Marília Ribeiro com as informações de Brasília, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, pente fino, corte de gastos. Uma estimativa mostra que o governo teria 65 bilhões ainda para cortar e isso vem causando até uma apreensão entre os ministérios. Será que o Ministério A, Ministério B, qual ministério vai perder mais, não é, Dora? Pois é, corte de gastos aí está todo mundo apreensivo e o Ministério dos Transportes já se adiantou dizendo que não, vai aplicar, vai investir 18 bi, se eu não estou enganada, mas aí eu acho que vai sobrar para todo mundo. Quanto ao BPC, me chama a atenção duas coisas. Primeiro, o índice de fraude é uma coisa impressionante, 30%. E outra coisa, a última vez que foi feito foi há 15 anos, um pente fino, uma revisão na concessão desses benefícios. Então, de repente, sei lá se esses 30% são só uma estimativa ou se isso não vai ser muito maior. Eu tenho a impressão que coisas desse tipo deveriam ser revisadas mais a miúde. Claro que não anualmente, mas sei lá, mas a miúde de 5 em 5 anos, 15 anos é muito tempo, né? Vilela, no Brasil tem uma discussão velha sobre rombo da Previdência, se existe ou não existe. O fato é que o corte anunciado de 15 bilhões de reais, esse corte acabou levantando mais uma vez essa discussão. Como que está a Previdência no Brasil e o BPC, de uma certa maneira, faz parte disso, né? Exatamente. O BPC faz parte disso e a Dora colocou muito bem, algo que tem que ser feito uma análise permanente. Não é nesse momento que está faltando dinheiro, está precisando procurar formas de cortar realmente as despesas. Não, isso é algo que tem que fazer parte de uma política de racionalidade nos gastos, uma política de governo e uma política de manutenção da estrutura previdenciária. Não adianta a gente ficar discutindo reforma da Previdência, nova reforma da Previdência, o que é realmente muito importante, mas se a gente não tem a lição de casa, que é fazer com que os gastos sejam adequados àquilo que estabelece a legislação.